Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente agradecendo a presença de todos no canal Ricardo Assunção, Despertar. E hoje, mais uma vez, com um tema que todos vão se aperfeiçoar bastante e é um tema muito solicitado pelos nossos seguidores, por aqueles que têm nos conectado. Planejamento espiritual. O que é isto exatamente? Lembrando que o somatório de todos os vídeos passados, eles vêm ao longo das nossas falas seguintes, porque é um somatório de informações que vão se acumulando e são importantes para o entendimento dos outros temas que aqui apresentamos. Planejamento espiritual é algo que a gente pode dizer assim, está afadado, está direcionado a algum aspecto religioso. É estudado especificamente pela espiritualidade, mas é bom que se diga que todos nós, independente de sermos ou não religiosos, espiritualizados, nós temos a necessidade de ouvir, de refletir sobre esses temas. Por exemplo, existem informações muito interessantes em relação ao planejamento espiritual, que até você que não acredite em nada, que não acredite em realidade espiritual, você vai perceber na sua vida. Primeiro aspecto interessante, aquela frasezinha "eu não pedi para nascer", né? Letra de música, etc. Muitos de nós clamamos para nascer. E eu te dou uma informação valiosíssima. Muitos de nós, além de clamarmos para nascer, não temos a noção da vitória que é ter reencarnado, ter retornado à carne. Essa é uma felicidade que todos os dias nós precisamos agradecer. Não existe acaso na lei de Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que, independente da sua realidade religiosa, espiritual, você acredita. Não existe acaso na lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. E quando nós falamos de planejamento espiritual, é algo que a gente imagina que seja algo assim tão difícil de entender, mas não é não. Vamos lá. O planejamento espiritual, ele é realizado antes do seu retorno à carne. E tem como um propósito, diferente do que muitos pensam, um só objetivo e é comum para todos os viventes da Terra. Qual é esse objetivo? É evoluir, crescer, desenvolver, amadurecer, melhorar-se. Essas palavras sinônimas têm a verossimilhança com o planejamento espiritual, porque essa é a tendência, é o objetivo de todos os seres da Terra. Muitos até não encontraram ainda o caminho a chegar no seu melhoramento. Mas pode ter certeza que parte daí o propósito de você ter retornado à carne. O planejamento espiritual, ele é embasado sobre um aspecto que muitos não compreendem. Por que foi feito um planejamento espiritual da minha vida e eu não me lembro? Porque quando nós retornamos à carne, nós somos brindados. É brinde. Coisa boa. Pelo esquecimento espiritual, o esquecimento temporário. O que é isso, Ricardo? É aquilo que nós recebemos de bom, porque se nós lembrássemos de tudo, não seria aperfeiçoamento, seria determinismo. E nós chegamos à conclusão aqui que não existe determinismo. Existe sim a possibilidade de você interferir na sua vida atual, com os recursos que você já tem de vidas anteriores. Isso é muito forte. Mas é uma realidade. Isso é explicado porque temos capacidades, porque aprendemos fácil certas coisas, porque temos o nosso talento imanente de certas situações, de certas possibilidades. Isso explica também a necessidade de que Deus é perfeito, nos dando essa capacidade de esquecermos aquilo que foi planejado. E ao longo do processo, nós podemos relembrar, nós podemos reencontrar os nossos propósitos que foram estabelecidos antes do nosso retorno à carne. Isso é um processo e um propósito muito inteligente do planejamento espiritual. Existe uma coisa muito interessante em relação a cumprir-se ou não esse planejamento. Isso pode ocorrer ou não. Isso depende do seu momento atual. É necessário que você evolua para a descoberta de propósitos definidos. A partir de então, você pode encontrar-se com seu planejamento ou pode passar a vida inteira procurando sem encontrá-lo.
que são propósitos definidos. Você pode se encontrar-se com propósitos definidos a partir do instante em que você se auto-espiritualiza. Você se descobre. Quando você passa a perceber que a sua vida não pode ser uma agitação completa. Não pode ser, conforme eu digo sempre, estar ao lado de desespero, de agonia. Acalme-se, tranquilize-se, perceba essa palavra constante que entra na minha mente o tempo todo e eu não sei interpretar. Eu sou uma centelha, eu sou um ser espiritual, nesse momento vivendo uma experiência na carne. Logo, se eu sou espiritual, eu tenho ligação com Deus. Eu tenho condições de perceber as melhores coisas que eu vim realizar aqui. A formação desse propósito se dá a partir da vontade, a partir do questionamento. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Quando o ser se percebe descoberto, clarevidente em relação a esse assunto, ele é ajudado, ele é auxiliado. E as respostas não ficam, elas se tornam. Ou seja, você consegue paulatinamente receber as orientações que você pergunta, que você quer. Isso é importante. E aí você percebe os propósitos sendo descobertos na sua mente. Os propósitos tornam-se definidos na sua encarnação, na sua vida atual. Isso é importante que se diga. Você tem a capacidade de descobrir que a sua vida não é só essa agitação, não é só esse momento triste, não é só esse pagamento de dívidas, esse comum que nós sabemos que faz parte do dia a dia. É algo mais elevado. É lidar com isso de forma sábia. E a cada dificuldade, não é que você desdenhe da dificuldade, mas você sorri sabendo que é mais uma oportunidade de crescimento. E no final você percebe, no início da dificuldade, eu não entrei em desespero. Eu comecei a perceber que era mais uma oportunidade de eu evoluir. E olha como eu lidei com esse problema. Olha como ele foi resolvido de forma fácil. Qualquer que seja ele, repetitivamente. O mais comum dos problemas. Não é aquele ou este. São todos os problemas que norteiam um homem. Isso é importante que se diga. A partir da descoberta dos propósitos definidos, você avança para a renovação dos seus conceitos, dos seus hábitos. Você reflexiona o que fazer com pensamentos negativos, aquilo que foi falado em vídeos passados. Você cancela os negativos. Você conecta com soluções. Você passa a caminhar de forma diferente. Você se percebe melhor. Sua saúde melhora. Os problemas são solúveis de forma rápida. Você percebe se evoluído espiritualmente. Você se sente melhor. A vida começa a ter respostas positivas. Esse é um propósito que não se pode esquecer. Veja o sucesso que é a sua vida. O sucesso, Ricardo, o sucesso não é comprar um apartamento todo dia, comprar um carro todo dia. Não é isto que eu falo. O sucesso é você renovar-se em pensamentos, em hábitos. É você retornar à carne todo dia e você perceber que está vivo a oportunidade, chance de hoje fazer melhor do que antes. O sucesso é você melhorar o seu convívio familiar. O sucesso é você compreender que aquilo que eu chamava de problemas são oportunidades de melhoria. O sucesso é você acumular em torno de ti coisas positivas e renovadas, deixando o homem velho, deixando os problemas velhos para trás. Essa é uma forma efetiva de proporcionar o seu planejamento espiritual um sucesso. E todos nós podemos fazer isso. Renovação de hábitos em busca de perceber aquilo que já existe. A alegria e o sucesso que já existe na sua encarnação atual. Perceba que esses conceitos que estamos aqui falando não devem ficar parados no seu imaginário. Eles precisam fazer e promover mudança no seu interior. Centelha divina, capacidade de resolução de problemas, fé, oração, melhoria, são aspectos
que, colocado em prática, nós percebemos em nossas vidas. Aquilo que inicialmente era um desespero, verteu lágrimas de nós em agonia, quando nós colocamos esses aspectos, são transformados. É aquela história que diz lá no Evangelho, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Ou seja, quando somos convidados pelos problemas que nós chamamos a amadurecer, se colocamos essas técnicas que são sugeridas pelo Mestre, se colocamos esses roteiros, como eu chamo, eles conseguem transformar os problemas e percebemos seres melhores, amadurecidos espiritualmente. E não achamos aqui que a nossa encarnação vai ser um templo de alegria, de prosperidade, de nada de problemas. Não é essa a proposta. A proposta é amadurecer, falar do otimismo, da positividade, utilizar os arcabouços espirituais para lidar com o nosso processo, que esse momento aqui é um processo de crescimento. Isso é importante que se diga. Todas as encarnações, elas são fadadas sobre o influxo de o que é que isto está promovendo para o meu aperfeiçoamento, para o meu crescimento. O planejamento não é feito com um propósito pueril, infantil. Planejamento é feito analisando os erros que você cometeu e aquilo que você precisa reparar. As nossas falas não têm a proposta de apontar, não tem a proposta de se auto-iluminar, ou seja, nós também precisamos ouvir as palavras que falamos. Nós também precisamos amadurecer porque estamos no caminho. A formação do homem integral, segundo Joana de Ângeles, se dá não somente neste processo agora da encarnação. É um processo contínuo, que certamente precisaremos de tempo para a formatação desse homem integral. Nós precisamos compreender que as potencialidades divinas favorecidas a nós precisam deixar de ser latentes e fazer-se em nossas vidas, condicionando a melhoria, condicionando o equilíbrio, condicionando os processos de crescimento espiritual neste momento agora. Nós somos contumazes em relação a esse assunto. Não aceitamos aquela história, aquela conversa sempre de ficará para o próximo século. Eu não tenho capacidade. Ninguém está falando nisso. Nós estamos alertando em relação à capacidade que temos de fazer aquilo que podemos fazer. E não se pode dizer que nada pode ser feito. Absolutamente. Para finalizar, eu quero propor a todos a exercitar a intuição que vocês têm, que nós temos com o alto. A nossa oração de hoje vai ser sugerindo a todos os que nos conectam, a todos os que estão no canal, a abrir seus portais espirituais e fazer esse processo de intuição, de auto-intuição. Isso é possível fazer, Ricardo? Sim, isso é capaz de acontecer. Para isso eu preciso que vocês acreditem, para isso eu preciso que vocês tranquilizem-se, para isso eu preciso que vocês fomentem pensamentos de luz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, agradecidos pelas palavras, pelas sugestões, pela grande interlocução que faz parte do nosso trabalho, da espiritualidade através dos nossos temas sugeridos, nós aqui estamos para que este que nos assiste perceba que a sua intuição precisa sair da latência. Ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Pensando positivamente, superando os problemas, lidando com sabedoria espiritual, aquilo que nos angustia, aquilo que nos convida ao aperfeiçoamento. Agradecemos a espiritualidade presente, que tem fomentado boas ideias, bons pensamentos, boa nova. Fica conosco, Jesus, mais uma vez, agora e sempre. Mais uma vez eu te agradeço pela tua conexão e te lembro, despertar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.